Existe uma linha muito tênue entre amor e posse, entre cuidado e controle. Atendi uma pessoa que ela estava ouvindo uma música de Anitta e o marido foi e quebrou o som, porque disse que não era para ela estar ouvindo música de negrinha. Ela tinha a característica de ser mandona, de faça isso, faça aquilo, tal, e resolver as coisas e tomar a dianteira, enquanto que o cara, ele era muito da zona de conforto, do tipo, se você mandar eu faço, e beleza, eu fazer, em outras palavras, o pau mandado, entendeu? Por exemplo, tem pessoas que mandam uma mensagem para outra pessoa e se ela não responder de imediato, ou do jeito que ela gostaria, essa pessoa entra em sofrimento. Eu penso que quando eu acho que eu começo a precisar do outro, isso já é um grande sinal de alerta. Eu vi uma cena uma vez na internet que a mulher estava toda ensanguentada, o homem estava preso e ela batendo nos policiais pedindo para soltá-lo. Isso é um estado de alienação. Mas, Mili, até pra gente começar esse papo, eu quero contar uma historinha. Que eu acho que talvez mostre à maioria das pessoas como tá, às vezes, tão próximo esse tipo de dependência emocional. Eu tinha um colega. Essa história é maravilhosa. Eu tinha um colega que ele andava com todo mundo. Sabe aquele cara da galera que sempre fazia amizade com todo mundo? Tava sempre conectando, juntando todo mundo. E aí um dia, simplesmente, as pessoas começaram a namorar e ele começou a criticar quem namorava. Fulano morreu, vamos pro velório de fulano, fulano tá amarrado, fulano tá preso. Até aí, ok, resenha, tá, homem e tal. Só que aí, ele começou a namorar. Fulano sumiu. Fulano desapareceu da face da terra. O seu colega, no caso. O meu colega, que eu não vou dar o nome dele, mas Okay. Fulano sumiu. Eu falei, porra, cadê fulano, velho? Cadê fulano? E mandava mensagem também, né? Pagando a gozação também. E aí passa um tempo, só me vem a história. Fulano tá depressivo. Fulano tá na bad. Aí eu, porra. Aí nessa hora que eu falei, velho, vou na casa de fulano. E aí fulano, qual foi que aconteceu? E aí ele me relatou que em determinado dia ele tava no carro com a namorada, a deusa da vida dele, e ela olhou pra ele e falou, eu não quero mais. Acabou. Dessa forma. Isso é o relato dele. Acabou, não quero. E aí, ele disse que ficou durante 4 horas dentro do carro com ela, chorando, implorando pra ela não terminar. E usando palavras que isso me marcou. Você é o amor da minha vida. Sem você eu não sei o que eu vou fazer. Minha vida perdeu o sentido. Minha vida... E assim, ele contou, e mesmo assim ela não quis. Acabou o relacionamento. E daí, fulano, vou usar um termo, ele foi ladeira abaixo. Ele começou a parar de se cuidar esteticamente, não fazia barba, não cortava cabelo direito, só ficava trancado dentro de casa. E foi piorando. E assim, eu não sou um especialista. Mas naquele momento eu falei, meu Deus, eu não usei o termo dependência emocional. Ele deu a vida dele pra outra pessoa. Eles tinham quanto tempo de relacionamento? Eu posso te falar? 8 meses. É. E não era coisa grandiosa. E aí, desde então, as coisas passaram, muita terapia e tal, fulano se reergueu e tá seguindo a vida. Mas só que, anos depois, fulano me encontra e fala, eu fui dependente emocional de Beltrano. E aí eu falei, pô, que história, isso é sinistro. E essa história se repete em várias situações. Essa história de fulano não é só próxima minha, não. Tem várias pessoas que têm histórias como essa. Te pergunto, Mili, depois dessa contextualização dessa história, uma dependência emocional é classificada de que forma? Olha só, você está trazendo uma história muito atual, né? Muito real e cotidiana. Tem uns elementos aí muito importantes e eu queria retomar também o que você trouxe quando você fala assim do olho, né? Eu ampliaria também para os poros, porque é sensorial, né? E é anacrônico também. Você perguntou quanto tempo tinha essa relação, 8 meses. Emoção é anacrônica, assim. A dependência emocional, ela está muito ligada às projeções arquetípicas também que a gente faz. Você usou outro termo, né? Era uma deusa. É um grande outro. Mas era na visão dele. Na visão dele.
Porque Mas é só pode justamente ser na isso, visão é. de quem está supostamente amando, né? Existe uma linha muito tênue entre amor e posse, entre cuidado e controle. Eu costumo muito usar essa expressão no sentido de luz e sombra, né? Então, tem elemento aí de projeção, de introjeção desse outro dentro de si mesmo. Então, eu preciso desse outro. Eu começo a deixar de fazer coisas cotidianas. Enquanto eu estava aqui de fora, sei lá, criticando meus amigos, eu não estava imerso nisso. Mas algo aconteceu que eu conheci essa mulher, que é uma mulher no caso, né? Conheci essa pessoa e ela passou a ser essa grande divindade do meu eu. Porque eu estou amando a mim mesmo. Ou pelo menos eu estou tentando encontrar o suposto amor para mim mesmo. Isso já não é mais uma relação a dois. Já não tem eu, tu e nós. Tem um eu, um tu em mim, né? Então, as distorções começam a acontecer, essa pessoa começa a anular-se da própria vida, ele desapareceu das amizades, começa a construir um caminho de só eu e ela, ou de começar a servir, agradar. A hiperagradabilidade é um dos elementos. E essa pessoa começa a não se reconhecer mais. O ser dela, o funcionamento dela, porque a projeção já está instaurada. Agora, quem é esse grande outro? Nesse caso, foi metaforizado por uma grande deusa. Agora, quem é a deusa da história dele? Aí um processo de autoconhecimento, e que bom que ele teve a chance de investigar isso e dar nome depois. Porque tem muitos que não conseguem e vão para outros caminhos radicais, como o próprio suicídio, ou até o homicídio, né? Em relação à inexistência, porque eu não suporto perder, eu não suporto aquela dor. Para quem está num processo natural de abertura e fechamento de relação, vai sofrer, vai curtir a fossa, vai ouvir uma rocha, vai comer uma água, vai fazer, vai ligar para o amigo, vai ligar para a amiga, sei lá, fazer terapia. Mas quem está nesse processo simbiótico, onde o outro e eu estão fundindo, né? Que pode ser isso também. É devastador, assim. E eu tenho observado que tem uma questão de gênero no sentido de energia feminina e masculina. Porque a gente pode, por exemplo, você trouxe uma referência de um garoto, de um homem, e possivelmente está mergulhado numa energia feminina aí, que a energia feminina no sentido está em todos os corpos, né? Todos os corpos podem ter energia masculina e feminina, yang, né? Quando isso está no corpo, numa energia masculina, eu percebo que quando está numa energia feminina, há uma anulação de si mesmo, e quando está numa energia masculina, há uma execução do outro, né? Aí o outro precisa realmente desaparecer, ou talvez aquela ideia de que agora pertence a mim, que é depois que acontece a execução, que aí a outra pessoa meio que cai de um certo conto, né? E diz assim, opa, matei, ou me matei, né? Então, é bem complexo esse processo, mas é muito bom a gente estar podendo falar sobre isso, porque muitas pessoas, inclusive, não conseguem ouvir por causa do estado de alienação. Respondi a sua pergunta? Eu fiquei agora no final, Jamília, assim, o que seria específico esse estado de alienação? Alienação, eu ia perguntar isso. Ok. Olha, o estado de alienação não tem consciência, não tem o outro. A gente vive vários estados de alienação, a gente pode viver vários estados de alienação, né? Alienação parental, alienação relacional, alienação emocional, que para mim está no mesmo contexto de dependência emocional. É uma espécie de entorpecência, onde eu estou idealizando um parceiro, uma situação. Isso é muito forte, inclusive, nas mulheres, por conta, inclusive, do que aprendemos sobre ser princesa, sobre sermos perfeitas. Isso também tem uma questão de raça, né? Historicamente falando, mulheres brancas, por exemplo, mulheres brancas foram obrigadas a serem perfeitas para serem recatadas do lar e ser aquela que vai elevar o seu companheiro para um status quo, né? Então ela tem que ser bela, ela tem que ser maravilhosa, ela inexiste, inclusive. Mulheres pretas, quando tem a chance de serem eleitas a serem de alguém, supostamente de alguém,
elas não têm muito esse sonho, não. E muitas vezes, nesse estado de alienação, todas as duas fazem de tudo para se agarrar àquela cena. Uma da perfeição e a outra de ter tido a oportunidade de casar, porque historicamente a mulher preta não é para isso, né? Ou ela vai servir, ou ela vai ser abusada, ou ela vai ver, enfim, em cenários de amante, de coisas que não colocam ela na cena social. Então a alienação, é como se a pessoa entrasse numa bolha e tivesse imersa naquilo, acreditando só no que ouve, no que pensa, no que dizem favorável àquela cena, né? Àquela situação. Muitas pessoas que vivem um estado de dependência emocional ou entorpecência emocional estão imersos nesse ideal de relação. A deusa, o pai, o grande Deus, a grande pessoa. E ela entra num cenário muito pequenininho, onde só ela enxerga. E onde só ela entende, que tem às vezes amigas que falam, mas olha, ele tá fazendo isso, ele não tá sendo legal, ele tá brigando com você, ele lhe bateu. Eu vi uma cena uma vez na internet que a mulher estava toda ensanguentada, o homem estava preso e ela batendo nos policiais, pedindo para soltá-lo. Isso é um estado de alienação, onde ela não vê mais nada, ela só vê o suposto desejo dela e um desejo deformado. Mas em que momento, Miri, as pessoas entram nesse estado de alienação? Tipo, vamos colocar, eles entram nessa caixinha. Porque é um processo de vou colocar dessa forma, posso estar errado, eu não me amo. Eu pego o meu amor por si próprio e dou a outra pessoa. Toma, fulano. Eu não me amo, mas eu preciso encontrar amor em algum lugar e eu vou te dar. Porque o relato que você acabou de falar agora é muito forte. Porque eu contei esse do meu colega, teoricamente é fraco em comparação a uma pessoa que tá ensanguentada, que apanhou do parceiro e pedindo pro cara ser solto. É sutil. Eu penso que quando eu acho que eu começo a precisar do outro, isso já é um grande sinal de alerta. Porque não tem uma lógica, né? Mas existem sintomas. Mas o que seria o precisar? Porque às vezes na relação a gente precisa do mas companheiro, quando eu digo, da companheira. Por exemplo, precisar. Você precisou. Você tem alguma companheira ou companheiro? Tenho, sou casado. Pronto. Você é parceira? Parceiro? Parceira. Você precisa da sua companheira para vir trabalhar nesse sentido, de estar aqui hoje conversando conosco. Precisa que ela esteja aqui presente para que você possa trabalhar. Ou se você está aqui e você está psicologicamente pensando no que ela está fazendo, o que pode acontecer, sabe? É nesse sentido mais subjetivo mesmo. Quando eu não consigo executar, inclusive tarefas cotidianas, porque eu preciso do outro. Precisar no sentido de depender, né? Agora, nós somos parceiros e podemos trocar, né? É legal ter a existência de alguém do meu lado para a gente somar, para a gente construir, para a gente contribuir. Por exemplo, tem pessoas que mandam uma mensagem para outra pessoa e se ela não responder de imediato ou do jeito que ela gostaria, essa pessoa entra em sofrimento. E aí, para mim, um outro elemento é o estado de sofrimento. Quando ansiedade, tem pessoas que têm episódios de pânico, tem pessoas que começam a ter sonhos e começam a ter disfunções no seu corpo e até no seu fazer cotidiano, e acredita que para ela fazer determinadas coisas, ou numa hipótese de pensar de uma discussão de uma relação, ela entra em sofrimento porque ela acha que a outra pessoa vai terminar e se terminar, acabou. Eu acho que talvez eu possa atualizar o termo de precisar para depender mesmo, assim. Mas eu preciso de mim, né? Eu preciso existir, eu preciso habitar no meu corpo, eu preciso ter consciência de quem eu sou e do que eu faço. Mas não é simples assim. Então, amor próprio, por exemplo, para mulheres, isso é algo muito recente, assim. Porque a gente foi criada para servir, para amar e ter um marido e ter né? A grande maioria no sentido de eu sou casada, ou eu saio com as amigas, eu não sou casada. Porque você não tem namorada? Você é tão linda, você é tão... Sabe? Então, eu começo a construir uma ideia de que só vou ter valor, ou só posso ser amada, se esse outro, e normalmente esse outro tem gênero, né? Que é normalmente
o oposto, estiver comigo. Aí parece que eu preciso. Eu perco a noção de auto-amor, de autocuidado, de amor interior, porque eu dependo desse outro para fazer isso por mim. Aí eu não consigo fazer mais. É nesse sentido. Entendi. Não, eu tava olhando Tá aqui. reflexivo? Não, porque... Você é dependente, Diego? Não. Se descobriu dependente emocional? Não, eu pensando aqui, assim, o quão forte é o assunto, né? O quão delicado é o assunto. E sutil. E sutil. Eu diria até ardiloso também, a depender do contexto. Uhum. Mas uma das falas de Jamile, para você que está acompanhando a gente também, que para mim, assim, é de fato uma linha muito tênue, é essa questão ali do sentimento de posse, que você falou no primeiro questionamento. Uhum. E aí a gente teve mais recente, fazendo até uma conexão com as falas de Clécia cá também. No primeiro momento dessa dependência, eu acho que talvez isso explica, Rodrigo, o que Clécia trouxe aqui, que é o quantitativo de mulheres que depois vão retirar a queixa. Talvez não é porque obrigou, tal, não, é porque a própria questão da dependência, não quero que o pai do meu filho, não sei o que, Não é tal. nem isso. É a pessoa não se vê numa vida fora Não, é de isso. um relacionamento com aquela pessoa. Pode ser, entendeu? Isso pode estar ali implícito, ali, ou imbricado ali também nesse processo. E aí a gente teve também, mais recente agora, que foi uma denúncia, até após a conversa com Clécia, da delegada no Rio de Janeiro, que ela noticiou que o namoro era uma maravilha, mas que depois, quando você estava falando ali, por isso que eu fiquei assim refletindo, que o esposo começou a falar, olha, se ela ia dar um plantão, você tem que me mandar a localização para saber se você está aí. Se eu mandasse a mensagem, tinha que responder. Então, assim, é bem louco porque talvez é uma dependência que já ultrapassou e foi para o sentido da posse. No sentido de que se Jamile não me responder, ali dentro de alguns instantes, eu já fico já numa espécie de uma paranoia ali. O que é que ela está fazendo? Ela está me traindo? Ela foi para onde? Entendeu? Sim. E aí, talvez, Jamile, seria você trazer essa possibilidade do contexto de que, como é que isso, qual é o passo aí que isso começa a se descambar para um processo de violência doméstica mesmo, no sentido até das relações de gênero nesse caso. E ali passar a ser um relacionamento abusivo. Pois é, menino, porque olha, contato, quando tem afeto, às vezes pode ser batendo ou tocando. Isso dá uma dimensão de relação, né? Para muitas pessoas, esse tipo de movimento, você tá onde? Tá fazendo o quê? A depender desse buraco existencial, vamos dizer assim, que essa pessoa vive, ela tá dizendo, mas ele me ama, mas ele gosta de mim. Além da própria sensação dela de achar que ele não tá fazendo outras coisas porque está só pensando nela. Isso nutre o ego de uma mulher, por exemplo, que foi abandonada. As raízes da dependência emocional, ela é muito primária. E muitas vezes ela segue em processos de projeção, né? Quando eu projeto um desejo meu, um querer meu no outro. E aí, se eu tive um pai, por exemplo, eu estou dando hipóteses, tá? Sim. Isso aí, muito da minha experiência clínica. Se eu tive um pai que foi ausente, ou uma mãe que foi ausente afetiva, ausente da relação, e eu de repente tenho um marido, um companheiro que me procura, que está querendo saber dos meus passos, que quer até a minha localização, isso é amor. Isso é amor, isso é cuidado, isso é interesse. A outra parte que está oportunista nisso e que muitas vezes percebe e saca que essa mulher ou essa outra pessoa está vulnerável é onde começa as sutilezas. E aí quando ela se posiciona e ele normalmente faz punições como silêncio, ausências, porque vai encontrando... Detalhe também do silêncio. Eu lembro você falando aí, ela relatou que às vezes quando ela não fazia alguma coisa que ele queria, Rodrigo, ele ficava uma semana sem falar com ela na mesma casa, entendeu? Isso é um ensaio de abandono. E quanto mais ela reage contrária na culpa, porque a culpabilização aí é um fator eixo de relação, de contato, que ela começa a corresponder, ele vai ampliando ainda mais, e não é só o silêncio, é a expressão. Muitas vezes são expressões rígidas, expressões de desaprovação. Essa mulher que tinha uma perda, ou essa pessoa que teve uma perda primária, que de repente encontrou o seu grande outro, ela vai ceder. Sabe, não sei se posso citar uma canção aqui, posso? Pode.
Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, fazer tudo do seu gosto, sem mudar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Sim, eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita numa cama pequena, te faz poema, te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enobrece. E a gente sempre se esquece de tudo que passou. Gente, desculpa que eu sei que essa música é o auge, mas vamos respeitar. A cultura pop adora pegar um sofrimento. Barril essa letra. Não, agora que você cantou aí. A bonita voz, Jamile, deixa eu falar muito aqui. Obrigada. Bonita voz, mas você cantando. E a gente, nesse contexto, Não eu falei, rapaz, gente. Mas, barril essa É música, viu? sutil. Diego, se você pensar, esse pagode, a rocha, sertanejo, tem umas músicas de Maiara e Maraísa que elas têm uma que se chama Ansiedade, tem uma que se chama não sei o quê. E assim, a cultura pop exalta esse tipo de coisa e você acaba não percebendo e fica normalizando. Eu não sei se é cultura pop, Rodrigo, porque cada letra, se você escreve e tal, vem muito de quem tá escrevendo. Então tá De todo quem foi mundo com o coração compositor partido. tal. Então, assim, talvez pode ter tido um processo dele estar vivenciando isso. Exato. Porque quando ela estava cantando e você falando, eu fiquei pensando de algumas poesias que são ali, algumas músicas de Belchior. Uhum. Que ele fala com tanta delicadeza que você nem percebe o que são as entrelinhas ali do que ele tá Exatamente. falando. E a gente tá falando geracional também, Sim. de uma geração, da minha geração para trás. A gente foi seguindo. E, por exemplo, se é um estado de alienação quando eu tô cantando uma canção e eu tô dançando. Talvez nossos olhos estavam abertos aqui agora e a gente percebeu, Exato. Rodrigo. E eu porque vim senão... perceber isso num trabalho que eu fui fazer sobre violência emocional com o comando da Polícia Militar de Riachão. E a gente foi fazer um trabalho de corpo, e aí me chegou um download dessa música, e de outras e outras. Eu fico, uau! Como é isso? Porque a gente vai pela melodia, por quem tá cantando. Então, Saulo e Ivete são duas figuras ícones importantes na nossa cultura popular brasileira. E é o que invalida a canção, né? Como ouvi tantos outros artistas. E às vezes a gente não presta atenção na letra. Só que isso é linguagem no nosso corpo, no nosso gesto e no nosso sistema neurológico que vai consumindo isso. Isso pode ser um modo de gozo, até de se atualizar. Por exemplo, eu posso trabalhar isso terapeuticamente porque eu estou dando suporte. Mas quantas vezes eu estou ali escutando coisas, pessoas, músicas, poesias, que está fortalecendo esse lugar sem eu perceber. Sim. Então, a troca ela é muito importante. Quem nos revela é o outro. Então, por exemplo, relações onde só está o casal o tempo todo junto, isso é perigoso. Você não sai com outras pessoas, você não conhece outras pessoas, você perde a referência. Aí entra no que você questionou. E aí, quando é que eu sei? Isso é sintoma. Isso. Isso é um sintoma perigoso. Aí casam exatamente assim. Quais são os alertas que a gente precisa começar a perceber que eu tô criando sintomas de uma dependência emocional? Porque, pelo que eu vejo, se você for por esse caminho, você vai ter Aí eu acho que as pessoas... Vamos lá, vou construir o raciocínio de forma correta. Começam a vir sinais. Eles sempre vão vir de forma tranquilas. Nada vem grande, tudo vem pequenininho. E aí quando eu vou avançando, por exemplo, eu conheci uma pessoa. Gostei dessa pessoa. Pô, ela é legal, ela é maravilhosa. Massa. Aí eu vou pro próximo passo. Pô, eu tô apaixonado. Todo mundo vive a paixão. A paixão é um momento que todo ser humano precisa viver. Eu não me apaixono só por pessoas, eu me apaixono por coisas, por lugares, por tudo. Sim. E depois eu começo a ver que eu tô trocando a minha vida. A única coisa que eu tenho certeza que eu tenho, que é a minha vida, pela de uma pessoa. E isso lá na frente pode virar uma doença. Concorda, Jamile? Uhum. Quais são os sinais de alertas que eu preciso ter pra ver se eu não tô entrando nessa rota pra virar uma doença lá na frente? É interessante. Eu colocaria para ambos, viu? Não Sim. só para o que é dependente, quanto para o outro, que talvez nem imagina que o companheiro ali tá virando dependente dele. Que às vezes eu não sei se o outro faz... Porque pode acontecer de não ter, digamos, a intenção de tornar A, B ou C dependente de você. Mas você tá na relação e simplesmente o outro começou. Existem projeções que eu vou fazendo
e que o outro, quando não tá percebendo, ele vai... Porque existem várias nuances aí, né? Então, eu tenho uma projeção aqui em relação ao meu parceiro e começo a convocar ele para esse lugar, ou ela. E a outra parte, ainda sem entender, vai correspondendo o tempo todo. Então, me passa localização, eu vou passar. Me diga com quem você tá, com quem você conversou. Faça uma chamada de vídeo agora para saber se você está nesse lugar. Principalmente quando isso não tem nenhum respaldo no sentido de traição, por exemplo, ou de quebra de acordo da relação, isso é um sinal de alerta, assim, presta atenção para isso. Agora, é muito bom checar também por que eu estou também correspondendo, porque é codependência. É como se fosse... são dimensões arquetípicas. Então, para ter oprimido, tem que ter opressor. Para ter professor, tem que ter aluno. Então o dependente emocional literalmente vai se envolver com alguém que gosta de alguém. Um controlador, por exemplo. Não consciente. Muitas vezes não é consciente. Se eu vivi uma relação primária de um pai que é assim, ou uma mãe que é assim, é um contexto que eu conheço. Então, eu acabo me relacionando com aquela pessoa. A outra é campo, assim. O outro, de alguma maneira, tem alguma atração por aquilo, mas não está consciente. Quando começa a despertar, porque aí começa a vir sintomas emocionais, sofrimento, você começa a entrar em estado de alerta, ou começa a mudar o seu jeito de ser, porque o outro chegou, ou porque está com aquela pessoa. Isso que o Jamile fala, você vai puxando na memória aqui. Eu lembrei recente, estava eu e uma amiga, e aí a gente falando, né, de um casal de amigos em comum e que eles estão até em processo terapêutico e tal, mas que todos ao redor falavam que ele foi mais ou menos essa atração, de que ela tinha a característica de ser mandona, de faça isso, faça aquilo tal, e resolver as coisas e tomar a dianteira, enquanto que o cara, ele era muito da zona de conforto, do tipo... Se você mandar, eu faço. E beleza, eu fazer. Em outras palavras, o pau mandado, entendeu? Então, assim. E tão juntos. Só que chegou um momento que eu acho que deu uma. Não deu mais certo. Esfacelou, talvez, isso, porque chegou na exaustão. Mas Exato. É um pouco do que você falou. Quando uma parte Houve desperta... a atração de ambos os lados nesse sentido. Exato. Ele não queria tomar a frente das coisas, ela tomava por ele e tal, então tava tudo certo. Eu costumo perguntar assim aos meus clientes, você está se relacionando com sua luz ou sua sombra? Sabe? Temos luz e sombra, assim. Tem relações que vira um estado demoníaco, que quem está de fora, que não está imerso naquilo, diz, como é que pode? Se agridem, brigam, estão o tempo todo ali, às vezes criticando o outro, mas, por exemplo, vive uma relação sexual instintiva, que é onde compensa. Dentro do ciclo da violência pode ser considerada a parte da lua de mel, que aí aquele ponto é um ponto de eixo, de encontro. Vamos pensar em Arlequina e Coringa. Não é? Gostei, bom exemplo. As sombras que se entreolham e se entrelaçam. Porque se a gente for botar a dimensão da moral, a gente diz, nossa, como é que pode? Mas quando está dentro da experiência, tem alguma dimensão ética e estética que conecta aquelas duas pessoas. Só começa a haver um despertar quando extrapola, por exemplo, um olhar do outro que vê e chama de violência, ou quando uma das partes começam a fazer um deslocamento e dizer, opa, isso aqui tem alguma coisa de errado. Ou chega assim, tá demais tá isso demais, aí. E consegue pedir ajuda. Porque às vezes ainda tem o espírito heróico de achar que vai curar, que vai melhorar, pela própria ideia de amor e de afeto, que é um belo de um engodo, não é? Se eu estou numa relação amorosa, e eu estou acreditando que eu vou salvar esse outro de questões que é dele e vice-versa, isso já é um sinal, já é uma véspera do que vai acontecer daqui a um tempo, entende? Tem uma outra coisa que é a cultura do familismo, assim, isso é um ponto muito forte, de ter que casar, de ter que ter filho, ou de ter que ter uma família perfeita, uma família colonial, que vai tirar a fotografia, principalmente se tem muito status quo, né? Esse lugar de status social. Isso é um dos lugares mais difíceis de entrar, por causa dessas alianças feitas internamente. Às vezes, a filha vai pedir ajuda à mãe e a mãe fala assim, ou normalmente as mães fazem isso, filha, homem é assim mesmo.
Tenha paciência, porque ela está falando realmente de um histórico real. A gente está no século XXI com muitas possibilidades. De hoje, por exemplo, eu ser uma mulher, estar diante de 2 homens trazendo algo para atualizar. Isso há um tempo atrás era inadmissível, até porque eu nem existia enquanto mulher. A consciência do feminismo é o que é de 1.200 anos atrás, mas a gente está começando a incorporar isso agora. Assim. Então, sempre como a estrutura sempre foi patriarcal, o domínio do homem sobre todas as instâncias sociais, especialmente um homem que tem cor, a gente agora está começando a falar sobre sororidade, que é essa relação afetiva, de apoio, de suporte entre as mulheres. E não só todas as mulheres. Porque tem mulher, inclusive, que quando vai desabafar com o seu companheiro, ela diz assim, não, mas ele é maravilhoso, mas ele é isso. Você tá doido, você vai separar um cara que é assim, um cara que te dá isso, um cara que faz isso. Sabe? Então, assim, ainda é um lugar instável, esse lugar desse conhecimento e dessa consciência sobre a dependência emocional. Porque ainda temos aquela velha clássica, né, máxima, que é entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso perdura no nosso imaginário coletivo, que até você fala, como é que eu vou chegar aqui? É desafiador. Alguém de dentro precisa despertar para começar um movimento de atualização. Felizmente, com a lei hoje, a denúncia ela se mantém, é possível fazer uma denúncia, ainda que vá perder a amizade, mas é muito importante prestar atenção nesses sinais, principalmente para quem está de fora, quem está ao redor, porque quem está dentro está imerso muito nos pretextos das suas carências, e isso pega muito, assim, pega muito embaixo. E chegou a hora mais esperada da semana, são as vagas do nosso parceiro IEL. Nesta semana, todas as vagas são para o município de Feira de Santana. A primeira delas é para técnico em mecânica / eletromecânica ou eletrotécnica, com remuneração de R$1.000 mais R$100 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 5 horas por dia de segunda a sábado. E a segunda vaga de hoje é para técnico em informática / eletrônica, com remuneração de R$900 mais R$218 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o curso de logística, com remuneração de R$900 mais R$100 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 5 horas por dia de segunda a sábado. A quarta vaga de hoje é para o curso de ciências contábeis, com remuneração de R$700 mais auxílio transporte de R$9,50 por dia estagiado, sendo a carga horária de 5 horas por dia de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para o curso em técnico em administração, com remuneração de R$532 mais R$100 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia de segunda a sexta. E a sexta vaga de hoje é para o curso de administração / gestão comercial, sendo a remuneração de R$1.000 mais R$100 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 5 horas por dia de segunda a sábado. E para você que quer obter mais informações ou se conectar com novas vagas, acesse ielbahia.com.br. Link na descrição ou QR Code na tela. E não, só porque tem um contexto, Rodrigo, e quando o Jamile estava comentando, também para quem está acompanhando, eu também pensava que essa dependência talvez não, eu acredito que ela pode ter também já uma gênese ali nas relações no sentido de pai e filho, mãe e filho também. Porque aí é um pouco daquilo, quando é que é cuidado e quando é que é já ali a criação de uma dependência. Uhum. Quando você fala ali, manda localização, não sei o que, tal. Minha mãe estiver escutando aí, que ela às vezes fica. E aí eu muito cedo tive isso de falar, não mãe, eu saí e tal, beleza, não vamos avançar nesse sentido. Mas hoje eu diria até que com o advento das próprias tecnologias ficou muito fácil. No sentido de controlar o outro. Sim. Entendeu? Então, assim, é cuidado, né? Ou é controle, não. Entendeu? Então, você fica nessa. Aí, só para fechar esse ponto, às vezes, se ela estiver estudando, ela pode dar risada nesse sentido, que eu já falei várias vezes. Beleza, quando eu chegar lá, eu vou lhe mandar uma carta. Aí é mesmo que tá dando... É mesmo que tá xingando, né? É mesmo que tá batendo, não, né? Diego, você trouxe todo esse contexto, mas aí eu vou trazer o que hoje é o clássico. Fulano, tu tá onde? Tô aqui gravando o Ferapod.
faz uma ligação de vídeo. Não é mais a Pra foto, com- não. não é mais a foto, não, né? Porque você pode fazer a foto em qualquer lugar e mandar, mas a ligação de vídeo em tempo real, pô. Não, mas eu vou falar aqui, não eu, viu, gente? Mas eu tinha uns amigos que Não, já tinha foto. já começou errado, não que sou eu, não. já tinha foto lá, ó. Tipo a foto do carro, entendeu? Sim, já Que tá quando- pronta. Já era, ó. Já a tá mesma- pronto. a mesma Ó, eu foto. acho que temos nuances aí, por exemplo, pessoas que vivem desconfianças da relação por traição, quebra de acordo. Inclusive, esse termo é muito atual, né? Acordos de relação. Principalmente casal hétero é implícito imposto. Você faz isso, eu faço aquilo, ninguém falou nada. A gente supostamente somos monogâmicos e segue. Só vai descobrir isso depois, assim. Qual é a qualidade hoje de informação que a gente está tendo e de expressão de linguagem? A gente está conseguindo olhar para isso e poder tirar o homem ou o outro, somente quando. Eu tô falando de um casamento hétero, de um lugar alto. Então, as relações hoje estão um pouco mais horizontais, ou pelo menos nós estamos nos atualizando para horizontalizar mais isso. Aí, isso às vezes é sintoma de desconfianças, porque o outro apronta, porque o outro trai, ou porque a outra parte está quebrando acordos. Eu acho que isso a gente segue por um caminho, inclusive de ser um sintoma possível para começar uma estrutura mesmo da dependência emocional. Outra coisa é quando se fala desse rastreio, né? Seja rastreio emocional, rastreio no próprio telefone, colocando Isso. aplicativos, espiões, onde esse outro não pode existir. Quer ver uma coisa que eu escuto muito, mas ela ou ele estava se divertindo com os amigos e eu estava lá. Às vezes a relação ela já está tão opressora dentro de casa que não tem mais diversão, que não tem mais prazer, que não tem... Então, quando essa pessoa sai, parece um respiro. Só que quem está no controle está dizendo assim, já está me traindo, porque eu não vejo se divertir comigo, eu não vejo sorrir para mim. E às vezes isso está acontecendo, mas essa pessoa, ela está tão introjetada nela mesma que ela quer que a pessoa dê aquele passo, fale aquela palavra, faça aquele sorriso para satisfazer a si mesmo. Esse si mesmo que é o processo de autoconhecimento. Por que que eu não estou conseguindo viver com esse outro? Não consigo viver sem esse outro? Ou porque eu preciso... por exemplo, temos pulmões. Isso é um estado natural de respiração. Se eu boto um saco na minha cabeça, isso é um sufocamento. É como se a relação de dependência emocional, que não é nem relação mais, né? Porque relação precisa de dois. É como se fosse o saco sufocando a respiração e eu achando que isso é respiração. Não sei se a metáfora cabe assim, mas é um estado de sufocamento, de controle, de cerceamento, de domínio. E isso leva à inexistência de alguém. Às vezes subjetiva, às vezes física. E chega de silêncio de túmulo, né, minha gente? Porque tá absurdo cada vez. Por quê? E eu entendo hoje que isso também está acontecendo, não é porque é a responsabilidade da mulher, é porque estamos conseguindo sair do lugar de anulação, e aí esse outro não está suportando. Aquela velha clássica máxima de não é minha, não é de ninguém. E isso não se aplica às vezes a matar, não. Às vezes é anular aquela pessoa. Eu atendi uma pessoa que ela estava ouvindo uma música de Anitta e o marido foi e quebrou o som, porque disse que não era para ela estar ouvindo música de negrinha. Isso é tão arcaico. E a gente vê o patriarca falando. Isso é 2024, a gente né? tá. Isso foi antes de pandemia que ok. aconteceu, mas assim, 2000. é anos 2000. E isso, na verdade, nunca era para ter acontecido, mas veja bem. E a gente está falando disso e de mais outras coisas que são bizarras, que são chamadas e estão empacotadas no laço do amor. Não é laço, né? No laço mesmo do amor, assim, então. Mas e sobre o caso dos pais? Quando é que deixa de ser cuidado para ser controle excessivo? Então, né? Eu acho que isso parte do princípio também do que o outro cresceu, da autonomia, da autoralidade. Muitas pessoas vivem em processo de infantilização com 50 anos, com 60 anos, porque a emoção é anacrônica. Eu criei um mapa que eu chamo de Jornada do Ser Autêntico. Eu nasço filha e eu percorro um caminho para encontrar a dimensão do ser autêntico, do ser autoral. Acho que é uma camada que nunca vai se esgotar, não é? Porque sempre a gente vai estar atravessado. E o que eu entendo, que quando eu começo a me parecer mais comigo, ou com o que eu vim ser no mundo, ou fazer, ser filho já não é mais o nexo.
vai ser um anexo, porque eu vou ser filha sempre. É o primeiro papel arquetípico que a gente nasce, né? Não pede para nascer, a gente nasce é filho. Quando, eu não sei se a referência é Carla Madeira, mas ela fala que a gente para impostor. Tem uma autora, uma psicanalista que fala, a gente para o impostor, porque o filho mesmo está na nossa cabeça. E depois a gente vai descobrir que não era nada daquilo. E aí que as nossas gerações para frente já tendo mais chance de se cuidar antes, mas os pais da geração anterior, às vezes entram em um processo de frustração que não tolera, não aceita. Muitas pessoas, inclusive, cometem o suicídio porque tem muito medo de frustrar aquela criação. Então, é mais possível ela partir do que ela partir, fissurar essa história. Então, aí cabe um processo de atualização das duas partes. O filho ou a filha que está vivendo isso, o processo de autoconhecimento precisa acontecer, porque o pai e a mãe que está nesse processo de dependência ou de controle não vai liberar. Que às vezes acontece isso na relação também. Esperar que aquele outro atualize para você se liberar, para você começar a ser você. Não vai rolar. Não vai rolar. Isso é um fake news. É emocional, meu jovem. Gostei do termo, fake news emocional. Pois isso tende a se estender para as suas, no caso, as relações com o outro. Porque está validado por um afeto primário que é poderoso. É feito dominó. Eu vejo como efeito dominó, né? Você começa aqui, passa. Se alguém não vier colocar a mão, isso vai continuar para as próximas gerações. Isso eu falo porque são famílias. Eu conheço famílias Sim. que sofreram por causa de uma pessoa. Tipo, os filhos sofreram. E aí quando você mexe um pouco na história, essa pessoa que fez essa família sofrer vem de um passado também sinistro. E aí, provavelmente, quem veio desse passado também veio de um passado sinistro. É histórico. E tem, desculpa, Rodrigo, recebe, e tem uma coisa aí que é o que é parental e o que é ancestral. Eu tenho pesquisado muito sobre isso. A ancestralidade está no nosso DNA e eu não escolho. Na minha família, meu pai dizia que minha avó cantava, minha mãe dizia que o sonho dela era ser rumbeira, mas eu ouvi arte a vida inteira, assim, música especialmente com meu pai e minha mãe. Eu ouço música desde ventre, eu acredito, e sou uma artista de nascimento, assim. Tem muita coisa que eu faço hoje que está ligado à arte, como eu não conheço pessoas da minha família que eu olho, mas minha irmã é da arte, minhas duas irmãs são da arte, assim, de pai e mãe, né, e por parte de mãe. Isso me parece ser ancestral. Quando é parental, quando eu vou repetindo um comportamento que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, por obediência, consciente ou inconsciente. Então, dá trabalho a gente fazer essa limpeza. A história é do primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, ou a minha mãe fez isso, eu tenho que fazer, meu pai. Aí eu vou entrando em estado de obediência. Isso se aplica também a experiências emocionais, relacionais, históricas, sociais da família. Ou para reparar. Então, por exemplo, meu pai era um homem super boêmio. Eu casei com Jobs, né, meu gente? Casei com Jobs é uma polaridade. Isso também é uma espécie de atualização da história conectada com a história. E eu fico me cuidando e olhando para isso o tempo todo para não ficar, inclusive, colocando Jobs no lugar para salvar a história de meu pai. E ele também tem que se cuidar para ele não é uma figura como eu, por ser um homem branco, inclusive, de um domínio. A gente tem um tempo de relação que a gente tem nesse trato fino, meio que, presta atenção aqui, olha para isso. E se as duas partes estão se abrindo, porque não é sobre tempo de relação, é sobre disponibilidade para a relação. Aí sim é abertura para atualizar. E a gente que vive num contexto de casamento formal, no sentido, casou, foi no civil, não sei o que, lá. E se tiver Deus pelo meio... E um Deus, eu não estou falando da espiritualidade, não. Eu estou falando da religiosidade, de toda uma estrutura familista, religiosa. E isso pesa, inclusive nas tomadas de decisões. Porque eu vou desonrar a minha família ou eu vou desobedecer a Deus, sabe? Então, aquela história de até a morte que nos separa, isso é perigoso. É muito perigoso. A gente vive muitas dimensões arquetípicas sociais que a gente vem ouvindo ao longo dos anos sem questionar por obediência. Só para fechar esse tema no que eu estou trazendo,
tem uma metáfora para mim que é bem desafiadora, que é quando o pai entrega a filha ao marido. Isso é muita notícia, viu? Simbolicamente, isso é muita notícia, porque parece que essa moça não pode ir até o seu marido, e ela tá também sobre o respaldo. Eu tô falando de símbolo. Sim. E o quanto que isso, ao longo dos anos... É pesado. É pesado. Porque, muitas vezes, esse mesmo marido vai até o pai dela e ambos ficam dialogando sobre a história dessa mulher. E às vezes ela não tem voz, porque o pai disse, porque o marido disse. Então, simbolicamente, a gente tem várias dimensões arquetípicas que são funcionamentos sociais que estão no coletivo, seja inconsciente ou no imaginário coletivo, que a gente vai reproduzindo e obedecendo sem questionar. Principalmente nós, mulheres. Posso adicionar aí também LGBTs, né, que está começando a encontrar uma cena social de fala, de autoridade, de poder pessoal, de autoconhecimento e, sobretudo, gente, de desejo. Checar qual é o meu desejo. Até eu limpar essas camadas, dar um bleble desgraçado. Ah, eu imagino. E aí a gente, pensando, Mili, ao mesmo tempo que a gente tem esse controle, você tem as pessoas que também acabam se entregando. Porque você tem o lado de ser controlado e o outro você se entrega. Por que eu tô falando isso? Não é a primeira vez, e eu vou pedir para você daqui a pouco relatar essa história, Diego, que você viu de uma forma mais aprofundada. Quantas vezes a gente viu os golpes na internet? Sim. Que vou chamar de gigolô. Aparece um cara tal, tem um relacionamento seu, velho, faz um empréstimo, vamos ali no banco, faz um empréstimo de 200, 100, 500 mil reais. E as pessoas, isso eu não vou falar homens ou mulheres, e as pessoas conseguem entregar um patrimônio financeiro para outra pessoa que eles acabaram de conhecer. Por quê? Acreditam cegamente que encontraram um deus ou uma deusa. O caso mais recente que o Rodrigo está fazendo referência foi da professora, que era de Teixeira de Freitas, e ela se envolveu, e aí, quando o Jamile fala, os olhos assim vão ficando descortinados, no sentido de que, anacrônico, né? 7 meses de relacionamento, e o cara conseguiu fazer com que essa professora fosse em 3 bancos diferentes, fazer empréstimos no valor de 150 mil reais. O total, os o 3 total, bancos. Exato. Para comprar uma retroescavadeira, porque a partir dessa retro eles iam alugar e ganhar um dinheiro ali. E ela fez os depósitos em contas de terceiros, mas em nenhum momento verificou. Pô, o Rodrigo é da empresa X referente a essa retro ou não, entendeu? Ah, então vamos lá pessoalmente para fazer o pagamento a Rodrigo, que a gente já vê a retro. Não tem o questionamento do outro lado, somente fez, entendeu? E aí quando foi ver, a polícia já encontrou o cara no Espírito Santo. E o cara só fez falar o seguinte, que infelizmente dessa vez não deu certo. A casa caiu. Uau. É um sequestro emocional, né? Menino, isso é complexo, porque se a gente olha pela moral, a gente diz como é que pode, tava óbvio. Tava na cara. Mas você não sabe o que aquilo estava gerando de saciedade para ela. Eu passei a cuidar do meu pai com 15 anos. Eu era mãe dele praticamente. Eu pagava aluguel. Meu pai era viciado em jogo, então eu ouvia agiota. Ele era viciado em jogo e em mulher. Ele tinha muitas questões sexuais no sentido de sexualidade mesmo, né? Era um cara interessante. Eu dizia que sempre que meu pai era um boto, né? Foi um boto. Era uma mistura de Dom Juan, Jorge Tadeu e boto. Imagine as chances que eu tenho, que meus irmãos e irmãs têm, se não tivéssemos tido mães como tivemos, de eu seguir vivendo relações como essa. Porque não é pelo que eu via meu pai fazer, não. É porque era meu pai. E essas relações afetivas a gente não consegue mensurar e censurar até atualizar. Até adotar e dizer assim, não, peraí. Dentro da jornada eu tenho trazido que pai e mãe viram outro anexo e se tornam pessoas. Aí eu começo a poder olhar assim, a ótica da obediência, ou até mesmo da religião,
que meu pai e minha mãe são pessoas e eles têm luz e sombra e eles podem falhar e nem sempre eles vão estar certos. E nem sempre eles vão ser aquela melhor referência. Tem muita coisa hoje na minha jornada que minha mãe não tem condições de me orientar. Pela minha vivência, pelos meus desejos, pelo que eu acredito, não é? Mas ela estando aberta, a gente pode trocar muito, mas ela continua sendo uma figura de autoridade para mim. Sim. Uma representação importante. Mas não mais a dimensão heróica que a criança coloca. Então, tem um arquétipo inocente aí dessa pessoa. Por mais que diga, mas é uma mulher de X anos, que trabalha, tem isso, é professor. Não. Não tem processo acadêmico para as emoções. Sabe? A gente pode mergulhar em processos de autoconhecimento. E ainda assim, essas camadas às vezes estão muito duras e levam tempo. Levam tempo. E não é só falando, não. Existem várias intervenções hoje, que seja terapêutico, de autoconhecimento, para que essa camada dura comece a quebrar. Porque é bizarro, gente. E é constrangedor quando a pessoa que caiu nesse sequestro, né, emocional e descobre que estava no estágio de dependência, alienação, cai. Assim, é um buraco desgraçado, sabe? Para mim tem duas coisas aí. Uma que eu admirei, assim, no caso da professora, é dela ter mostrado o rosto. Eu acho que isso não é fácil. Sim. Até pelas relações afetivas dela, de vizinhança, de tudo, que vai ver e vai falar assim aí, ó, Vai e fazer julgar. os mais variados julgamentos e comentários sobre a pessoa dela. E o outro que, esse para mim, ele é mais, assim, sutil e não se discute muito, é como é que fica essa pessoa depois para um outro relacionamento? Porque eu acho que não rola mais depois disso dali Sim, para ela e eu chegar diria- e confiar em alguém. E eu diria, Diego, que isso antecede a próprio relacionar-se. Porque às vezes eu estou fazendo todo esse investimento porque eu ainda não tenho condições de olhar para os buracos que estão em mim. Né? Eu acompanho pessoas que foram estupradas, que foram abandonadas muito pequenininhas ou foram entregues em orfanatos e foram construindo faltas e buracos e ausências dentro de si, que chega a figuras como essas, porque eles chegam também pirotécnicos, né? No afeto, assim, prometendo, falando coisas que a pessoa, dentro do sistema nervoso central dela, ouve e faz assim, ai, que delícia, sabe? E aí a pessoa vai confortando, porque ela não precisa de nada, só de palavra de afirmação. Ela não precisa não precisa de estrutura, ela precisa da presença. E é uma presença que é muito primária, né? Tem pessoas que são apenas figurantes na vida de muitas pessoas que estão nesse estado e se aproveitam. Então, agora ela vai se haver com com o próprio vazio existencial. Que bom que ela consegue olhar para isso e agora é suporte. Ilha de sanidade, ilhas de segurança, afetos genuínos, de preferência com profissionais, né, de indicação, que você tenha referência, para que inicie essa jornada mesmo de autoconhecimento, porque é devastador. Tem pessoas que não suportam e se retiram da vida, assim, porque é muito desafiador. Principalmente porque tem muita gente com pedra na mão tentando jogar e apedrejar e acusar, né? É delicado, assim. É muito bom a gente estar falando sobre isso, porque tem muita gente que está aí solitária, com medo, com vergonha, constrangido por ter passado por situações como essa, né? Por exemplo, se você tá aqui agora assistindo isso aqui, o Ferapod em casa, com a gente, Jamile, você pode ter se relacionado com alguma dessas histórias. Sim. Da professora, da delegada, do meu colega que eu contei no começo, e pode estar falando, pô, eu tô passando por isso. Mas só que você não se sente à vontade pra chegar e contar pra outra pessoa. Porque é difícil, você não sabe em quem você vai confiar, é muito difícil mesmo. Mesmo nas pessoas que você mais confia, às vezes tem coisas que você não consegue relatar. E só que você também não sabe qual o caminho ir. Porque, na minha visão, isso é uma visão pessoal, tem muita gente que ainda acha que terapia é tabu, como eu posso falar, Diego? É besteira, o que falta é loucura, o que eu já vi termo assim, rapaz, é viadagem. Não é coisa de homem. Não é coisa de homem. E assim. E aqui você tá escutando agora, você pode estar escutando esse podcast falando, pô, eu acho que eu vou dar uma procurada, vou pedir uma ajuda, vou bater um papo com alguém pra tentar sair desse sufoco, porque o maior problema, Jamile, na minha concepção, é que quanto mais você demora,
lá na frente vira uma doença. E as pessoas precisam acreditar. Começa na cabeça e termina no corpo. E aí é extremamente complicado quando chega no corpo. Cabeça é corpo, né? Assim, só que é uma parte que parece que fica separada. Tudo é corpo. Consciência corporal nos atualiza. A gente faz treinos de escutar o corpo, né? Escutar mesmo, partes do corpo. Às vezes você tem uma parte do seu corpo que está muito inflamada, escuta. Parece meio esquizofrênico, mas assim, é sensacional porque nós temos a face, a pele, né? E pele, que é onde a gente... É o primeiro órgão que nasce no corpo da gente, então ali já está cheio de memória. E é o maior órgão. E é o maior órgão do corpo e é também o órgão que me conecta com o mundo. É o órgão que também conecta com todas as minhas sensorialidades. E é no estado sensorial que a gente vai entrando nessas informações. Como elas não estão córtex, né? Que é onde está aqui o racional, às vezes isso fica distorcido, às vezes isso fica sem compreensão. Então, hoje a gente está tendo possibilidade de falar de autoconhecimento, e não é do clichê do autoconhecimento, é da expansão mesmo da consciência. Agora precisa ter coragem, né? Eu gosto muito do samba de Daniel da Quixabeira, que ele fala, precisa ter couro, coração e coragem para a gente poder seguir. Seguindo também nessa perspectiva, tem uma coisa hoje que eu observo de dependência emocional, que também está muito ligada às estruturas, às instituições. Por exemplo, às vezes eu não caso com o meu parceiro, eu tenho um casamento psíquico. Eu estou casando com a história, eu estou casando com o casamento, eu estou casando com a empresa, com a instituição. Porque se eu não reconheço, por exemplo, o meu talento, eu projeto na instituição que ela que tem o poder sobre mim. Isso é uma espécie de dependência. Que vai desmembrar aí em um burnout, enfim, né? Em um workaholic que acredita que vai ser... Tem que estar trabalhando, e se não trabalha, sofre, enfim. Isso é uma espécie de dependência emocional que pouco se fala, porque como trabalhar muito e trabalhar, ele moralmente é muito bom, às vezes a pessoa fica sendo elogiada e validada naquele lugar e não percebe que ela está vinculada a uma estrutura, está se anulando, está sofrendo, às vezes está vivendo assédio moral, às vezes está vivendo muitas violações de direito, mas não consegue, porque ela está dependente emocionalmente daquele chefe, daquela estrutura, daquele cargo. Quando eu estou conectada com o meu talento, eu transito em todos os cargos que eu desejar. Mas quando eu estou conectada com o cargo, com o perfil, com esse outro, que pode ser a estrutura, uma pessoa, eu perco. Que é a mesma coisa que você trouxe sobre o amor próprio, né? O amor próprio é uma dimensão que, inclusive, socialmente, às vezes, é confundida com você tá narcísico demais, ou fica se lambendo o dia todo. Não é isso. Eu me reconhecer no eu sou. Quando eu me reconheço no eu sou, eu tenho mais chance de reconhecer quando o outro quando o outro está. Só que relação é uma vereda estreita. Tem um autor chamado Martin Buber que ele fala, na vereda estreita, a vereda já é estreita, né? Então a redundância. Na vereda estreita, onde o eu-tu se encontra, aí está o reino do entre. E aí ele vai trazer que relação é contato e separação. É uma dança, né? Contato e separação. Se está muito perto, está perigoso. Se está muito distante, está perigoso. Então precisa ter movimento. Se está tudo muito grudado, presta atenção. Se está tudo muito grudado, olha para isso. Isso não é aconchego, isso não é carinho. Isso é controle. E isso está em várias instâncias parentais. Tem pessoas que casam, vivem relações, mas não deslocam da casa. Vai comprar um carro, vai perguntar à mãe. Vai fazer um investimento, pergunta o pai. E às vezes o seu parceiro e a sua parceira estão ali. Sem voz, sem voz, sem vez. E aí cai nas pestas dos genros, das sogras, das noras, não sei o que essas coisas que tem que cair logo, porque ninguém aguenta mais. Que são estruturas de, às vezes, de domínio e de violência sutil dentro das casas, né? Na dimensão da autoralidade, minha gente, porque ser a si mesmo diante do outro, eu me revelo, o outro se revela, a gente se enxerga, a gente se troca, mas para isso precisa fortalecer
o corpo emocional, porque senão dá bleblete. Quando você falou ali do autocuidado, o Rodrigo trouxe também, eu lembro de uma amiga, que é massoterapeuta, que ela falou uma coisa assim pra mim que eu gravei, que foi mais ou menos o seguinte, que ela falou, Diego, pouquíssimas pessoas foram realmente tocadas e se permitiram ser tocadas. Então, isso mostra assim, o distanciamento que a gente tem desse autocuidado com o próprio corpo. Sim. No sentido de procurar entendê-lo, de procurar percebê-lo, todas as suas nuances e possibilidades ali. E aí, quando a gente vai para esse processo, a gente começa... É meio louco isso, mas você começa a chegar no local, perceber algumas coisas, você fica mais sensível, no caso, com o corpo, e ele começa a te passar mais informações. Então, isso fica até uma dica para quem está também, de se perceber nesse sentido. Eu comecei período pandêmico, antes da pandemia, período pandêmico, a fazer performances na rua. Né? Minha pesquisa, uma pesquisa de mestrado e na criação também desse corpo expressivo livre. A gente está acostumado a ver corpo morto, a corpo depressivo, a corpo flagelado, mas quando vê um corpo expressivo que se mostra, é estranho, né? Os olhos já... Ou tem vergonha alheia, ou critica, ou também aplaude, se não tá sem nenhum pretexto. Então eu comecei, chamei Jobs morto de vergonha. Ele é super tímido, assim, mas ele topou para que eu pudesse começar a pesquisar este corpo livre, esse corpo autoral, esse corpo que move a partir de um desejo, que não é só funcional de quem está andando, trabalhando, fazendo o que a gente chama na dança destacada, um corpo flow, né? Um corpo lírico, criador. E foi libertador, assim, para mim, a começar no meu corpo, porque ali eu comecei a perceber que se eu consigo fazer isso, eu faço qualquer coisa. Porque o olhar imaginário, o meu imaginário, que tem um olhar que existe um outro que vai me julgar, não existe. Porque eu comecei a ver pessoas contemplando, inclusive, ou pessoas simplesmente passando. E olha que eu ainda estava com o pretexto da dança e da câmera que estava me filmando. Então, muito do que a gente faz hoje no instituto, na comunidade, né, é habitação do próprio corpo. E às vezes começa num toque, assim. Se eu pedir vocês para tocar vocês, assim, gentilmente no rosto. Parece simples, assim, mas é meio estranho, porque isso muitas vezes tá com muita informação, né? Tá fazendo o que ali se tocando sozinha? Ou porque esse corpo tá condicionado a funcionar, a trabalhar, a ter um pretexto para isso, para pegar, para entregar. Mas para se auto-cuidar, não temos essa educação, não temos essa orientação. E às vezes, quando eu sou bebezinho, quando eu sou criança, também tem pais e mães que não fazem esse tipo de toque, que fica muito na verbalização. Então, o contato sensorial físico, independente de quantidade, porque tem pessoas que são mais sensoriais, tem outras que não. Né? O contato ele é um pouco mais provisório e está tudo certo, mas quando a gente faz esse contato físico ou a gente se mantém presentificada na relação, nossa, isso decanta muito a nossa necessidade de atualizar os afetos. Porque somos incuravelmente sociais, minha gente. Então a gente precisa, aí sim, nesse sentido, a gente precisa do outro, mas eu não dependo do outro. Se eu sair da posição primária, onde eu precisava, que é o único bicho, né, que depende nesse sentido, é o humano, quando eu entro num caminho mais autônomo, motor, psíquico, neuronal, eu dependo de mim, mas eu preciso no sentido de relação, mas não de domínio. Aí eu consigo encontrar uma troca. Então, o dar e receber fica mais fluido, né? Então, a dimensão do autocuidado começa na nutrição, no sono, no tempo de trabalho, no tempo de tela, no tempo de qualidade de que você nutre sua alma com o que você quiser. Eu nutro de arte, de música, de dança, eu namoro, eu me divirto, eu trabalho. E eu busco trabalhar numa dimensão de algo que eu realmente faça sentido para mim. Vim para cá é uma escolha, faz sentido para mim. Eu não viria para cá só pelo status quo de viver, vou vir pro Feirapod. Isso não faz sentido mais para mim. Mas isso são camadas que foram caindo dentro do meu processo de autoconhecimento. Porque se a gente for parar para olhar historicamente, eu não estaria aqui. Historicamente.
Eu estaria em outros serviços, não é? Então, isso, se eu não cuido disso, eu vou também aceitando algumas coisas apenas para dizer assim, mas eu tô lá porque, sei lá, agora eu sou interessante. Não. Não é assim. É um processo de autoconhecimento, senão a gente vai se submetendo a coisas que realmente nós não precisamos, só para tamponar a história. E a gente precisa diminuir o volume das histórias, para a gente começar a se escutar, a se perceber e, sobretudo, nutrir o nosso querer. Haja terapia, meu lindo. Com certeza. Foi uma aula aí no final também, viu? Foi. E é isso, né, Diego? Chegamos ao fim de mais um episódio. Olha só, obrigada, minha gente. Que coisa bonita tá aqui. Eu tô toda arrepiada. A gente que agradece. A gente agradece. A gente gosta muito dos nossos convidados, porque quando você parar pra pensar, Miriam, as pessoas estão aqui, eles estão se dispondo de seu tempo, de sua agenda, Sim. de vir falar, porque não tá falando pra mim e pra Diego, a gente tá falando com o público lá fora. Sim. E tal. E assim, a gente fica muito feliz que as pessoas aceitam, topam esse bate-papo aqui com a gente. É muito, muito gratificante. E realmente eu posso te agradecer mais uma vez. Obrigada. Livinha, obrigado pela indicação. Que legal. Um dia, quem fofa. sabe, daqui uns anos, você, Livinha, pra quem não sabe, é uma... Sim. Eu posso chamar de é nossa parente, né? Não é parente direto, É minha mas sobrinha do coração. estamos ligados. E a Sim. indicação foi dela, mas Sim. Mili, muito obrigado mesmo, de coração. Acho assim, foi gratificante a gente ver um pouco sobre dependência emocional, porque é uma coisa muito mais profunda. É profunda, tá nas raízes, né? E raízes, eu posso dizer, mesmo de um lugar histórico. Por exemplo, na minha história, eu não conheci minha avó. Minha avó viveu suponho que viveu várias experiências de abuso. Minha mãe não foi registrada pelo pai. Meu pai parou de estar conosco dentro de casa. Eu tinha 7 anos e nunca teve uma função paterna. Porque pai e mãe são funções, sabe? Mas quando isso está adicionado com afeto, fica muito mais legal. Então, as chances de eu e tantas outras parecidos comigo, viver relações de dependência para tentar suprir questões históricas é muito grande, muito grande. Então, quando a gente começa a atualizar e a compreender isso, a gente vai diminuindo o tamanho dos bueiros, fazendo saneamento emocional básico, sabe? Pra gente se atualizar e se fortalecer. E experiências como essas são vitais. Porque às vezes é uma palavrinha que disse aqui, ó, clique. Faz um clique que muda a rota de quem estava, às vezes, em situação de perigosa, né? Exato. E eu acredito que foram vários cliques aqui, foram várias possibilidades elencadas aqui nesse bate-papo. Passou muito rápido aqui. Também achei, Gratidão. viu? Poxa, Diego. Gratidão, Jamila. E é isso, Diego? E é isso. E agradecer você também que nos acompanhou. Acompanhe no decorrer da semana todos os cortes, tudo que a gente vai colocar nas nossas redes sociais. É isso. Fique com Deus. Até a próxima. Ótima semana. Tchau, tchau.